O adversário do Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores está definido. Após o sorteio da Conmebol, o Verdão vai encarar o Cerro Porteño em mais um duelo. Equipe F da ESPN falando tudo sobre este sorteio. Além desses dois que repetem adversários da fase de grupos, o Mirassol também repete, né? E o Mirassol não vai poder jogar em Mirassol, né? Deve ser, imagino que... Será que vai jogar no Pacaembu? Não, Pacaembu, não. Pacaembu, Por causa da sintética? todo mundo que joga no gramado, o Zé conhece. Esquece. Agora, Zé, mas assim, independentemente de onde vai acontecer o jogo, o quanto que você traz dos confrontos da fase de grupos aí para os três, Sim. Palmeiras, Fluminense e Mirassol, no mata-mata? Eu acho que o Fluminense, a experiência de saber que vai jogar contra um time duro, que um time que você tem que jogar 90 minutos e não 20. Eu não vou perder para os caras duas vezes no mesmo campeonato. Dessa forma, eu acho que assim, por exemplo, Palmeiras com o Cerro, eu não preciso nem falar, que eu acho que a lição já foi feita e já foi aprendida com Eles vão diminuir o tem. campo, não? Vai estar todo tá mundo... preocupado se Marca o Verrete e metade do caminho está andado, hein? Mas tem aquela coisa, né, Pascoal, que eu falo da grama sintética. Todo mundo reclama. A FIFA autoriza? Beleza. Só que a FIFA não faz campeonato com grama sintética, né? É só os jogadores. Mas, vamos embora. Não, você está falando do tamanho do campo? Tem o tamanho do campo, o mínimo e o máximo. 105 por 68, é o máximo. A discussão aconteceu foi porque eles diminuíram o campo, mas não estava fora da medida o campo permitida. O campo tem medida máxima e medida mínima. Se eu não me engano, o Palmeiras fez o primeiro gol, não foi? Fez. Ah, bom, então 1-0, Palmeiras... Uma jogada do Flaco pro John Arias. Então, mas o Palmeiras fez o primeiro gol, então isso não foi o problema. Você quer dizer que depois o campo encolheu, Zé, é isso? Não, porque se o Palmeiras tivesse levado o primeiro gol, eu até poderia entender. Depois do gol, encaminhou. Mas o Palmeiras faz o primeiro gol e aí o problema é do campo. Mas vamos lá, tem uma série de discussões, né, Pascoal? Mas assim, eu acho que o do Mirassol é o mais difícil. Porque na altitude. E no jogo contra a LDU, eles sentiram muito. Todos os jogadores, quando deram a entrevista, falaram, olha, nós sentimos demais a altitude, correr, a velocidade, a bola. Eu acho que assim, Pascoal, você aprende um pouco, mas você não tem um 100% de certeza. Porque aí você vai fazer o quê? Você vai se... como é que fala? Vou economizar aqui. Não tem como economizar nessa fase. Ou você joga ou você joga. Esse é o lado mais difícil. Nos outros dois, eu acho que o aprendizado, o taparelho, dificuldade de um time argentino contra um time brasileiro, que é o Rivadavia, que é um bom time. E aí tem o Cerro contra o Palmeiras, que eu acho que esse Zé, você agora não vai acredita ter... que a Sul-Americana possa ser mais difícil do que a Copa Libertadores? O Flaco Lopes ontem arrebentou com o jogo. Será que ele vai voltar? Mas o Flamengo também... O Flamengo não tem jogador? Ô, Pascoal, quem que tá mais feliz de jogar com quem? O Flaco em jogar com o Messi ou o Messi em jogar com o Flaco? Sabe que tem um amigo meu que fala que sempre que ele volta depois da seleção da Argentina, ele vem com aquele perfume do Messi, sabe? Ele já vem, só de ficar perto do Messi, ele já volta diferente. Então, pode ser diferente. O Flaco tá jogando muito. Nossa, você viu o que ele fez ontem? O Flaco tá jogando muito. O gol do Arias ontem, vou falar pra você, e tem uns caras que cornetam o John Arias. Por favor, mas né? Ele caiu de produção mesmo. Por favor, né? Quando ele pega na bola, você vê a diferença da qualidade dele. Porque a comparação com o tempo do Fluminense é inevitável, Pascoal. Mas quando ele pega na bola, mas ele tá jogando do lado esquerdo. Falando sério, eu acho que o Fluminense pode complicar o Palmeiras. O problema do John Arias é o seguinte, você não pode achar que o John Arias vai ser o mesmo jogador do Fluminense no Palmeiras. Não vai. Porque o Fluminense precisava mais dele. E era uma outra forma de jogar. O Fluminense se propõe o jogo. O Fluminense gostava de jogar com a bola nos pés. O do time do Palmeiras, muitas vezes, é um time reativo. É um time que marca o tempo todo. Você está falando do Fluminense do Diniz, né? Isso. Porque eu acho que a melhor fase do... O Renato não gostava, não. Foi do Diniz, mas com o Renato o time jogava. O time no Mundial se defendeu, mas... mas no Mundial, que foi até a semifinal, pois é. O time do Mundial se defendeu. Mas antes, com todo campista, né? Mas com o time do Renato, ainda tinha um time que jogava, tentava jogar bola. E o Arias era esse cara que desequilibrava. Ele vinha por dentro, ele vinha pelo lado, ele tinha essa liberdade para jogar. No time do Palmeiras, ele tem que cumprir as funções pedidas pelo Abel. É isso, você vai fazer isso, tem que fazer. Por quê? Porque todos fazem. Olha que pintura. Todos fazem. E aí, aí não tem jeito, né? Aí ele muda bastante, porque ele ataca e já tem que defender, né? Olha o gol do Alan. Posso apontar um finalista aqui, Perral? Cancelou um pênalti de cada lado. Pode, claro que pode. Acho que o Rafa não escutou a gente. Tô vendo ele ali. Vou apontar então, porque tô pode com falar, oscilação de retorno. Não sei se você disse que eu podia, eu saio falando. Para apontar um finalista entre as duas competições, eu vou dizer São Paulo na Sul-Americana. Pronto, falei.
Pô, da onde você tá tirando isso, mano? Só Da certeza. onde? Sério? Certeza, cara. Dos O cara com fatos. convicção, rapaz. Pode esquecer. Tem que Dos botar uma fatos, da fé qualidade. nele. Pode. Aonde você tá vendo qualidade no Mas time de é São isso. Paulo? O time de São Paulo é Pega médio. os adversários, compara com os bate no times. peito de novo e fala o que você falou. O Pascoal já falou aí Calma. sobre Bate no as situações peito, aí vai. dos grandes Fala. argentinos. O Boca e o River vão perder Tri do mundo, jogadores. tri do O Grêmio mundo, também só oscila um, muito. Zélis. Tri do mundo, escuta o que eu tô te falando. Tri do mundo é só um e vai continuar assim. Porque quem ganhou, ganhou. Bom, vamos falar um pouco do jogo, vamos falar um pouco dessa classificação do Palmeiras. Ufa, passou, está classificado. E aí, Alex Miller? Bom, o Palmeiras fez neste jogo o que o torcedor esperava que ele fizesse durante toda a fase de grupos da Libertadores. Quando esse grupo foi sorteado, o Paulo, o Miller, o Garrafa, todo mundo, olha aí, ó, o Palmeiras deu sorte outra vez no sorteio, pegou 3 times piores, vai fazer 18 pontos, ou pelo menos 16, fez 11 apenas e garantiu a classificação matematicamente só na última rodada. Mas, já que foi assim, o importante é que o viés é de alta nesse momento. Meteu 4-1 contra o Júnior Barranquilla, fez o que tinha que fazer, jogando muita bola, o Flaco arrebentando, o John Arias reaparecendo, o Andréas Pereira posicionado melhor em campo, também aparecendo bem. Enfim, foi um belíssimo jogo do Palmeiras, que dá confiança para entrar na fase mata-mata da Libertadores, as oitavas de final, e conseguir a sua caminhada também mais longa dentro da Libertadores da América. Depois a gente vai falar do sorteio, né, que determinou toda a sequência dos times classificados na Libertadores, e o Palmeiras, na teoria, se deu bem e vai ter a oportunidade de fazer a revanche contra o Cerro Porteño, que ganhou do Palmeiras nessa fase de grupos dentro do Allianz Parque, ficando em primeiro lugar. Então daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Daqui a pouco falamos do Cerro, Palmeiras e Cerro. E aí, Paulo Sérgio, fez o que tinha que fazer? O adversário era fraco ou o Palmeiras que jogou muito bem? Não, o Palmeiras que jogou bem. É lógico que uma defesa bem postada. O Alex, ele menciona os jogadores de meio campo, de ataque, esquece do Jai, né? Você não fala muito do Jai, né? O Jai foi bem. O Jai foi bem. Então, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais do Jai. Por que você não fala do Jai? Porque o Jai, ele é bom do meio para trás, né? Alex, é isso, o negócio importante seguinte, na defesa. Infelizmente, hoje, para você achar jogadores de beirada no mercado é muito difícil. Sim. É muito difícil. Então o Jai hoje ele faz uma função dentro dessa equipe do Palmeiras mais defensiva. Por quê? Porque na frente você tem um Alan, você do outro lado, você tem um Arias, você tem um Flaco que se movimenta bastante. Então esse jogador hoje, tecnicamente, taticamente, no esquema tático do Abel, é muito importante. Assim como o Gabriel do outro lado. Então eu creio que a equipe do Palmeiras jogou bem. É lógico que você tem um jogador como o Flaco motivado, e quando você tá prestes a ir a uma Copa do Mundo, a motivação é outra, Aí voa a cabeça mais, né? é outra, você joga mais leve, e ele já sabia praticamente que ele iria ser convocado, e parabéns para a equipe do Palmeiras. Bom, vamos chamar o Marcelo Bazejo. O Marcelo Bazejo está chegando e para falar mais um pouquinho, claro, do nome do jogo, Flaco Lopes. Boa noite, o que você apurou sobre o atacante para gente? Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, Flaco Lopes brilhou ontem, vai se apresentar à seleção argentina, convocado, vai realizar o sonho de disputar o Mundial com a seleção atual, campeã do torneio. E não à toa ele vem sendo especulado fora do Verdão. Nessa janela de transferências que abre no dia 20 de julho, há a possibilidade sim de Flaco Lopes não retornar ao clube após se despedir ontem na partida contra o Júnior Barranquilla. Recentemente, o Atlético de Madrid já havia manifestado o interesse na contratação do jogador, porque Julián Álvares, que também vai ser seu companheiro na seleção argentina, está de saída do Atlético de Madrid, e Flaco Lopes, que já é seu substituto na seleção argentina, poderia também substituí-lo no Atlético de Madrid. O clube espanhol teria sinalizado com uma oferta de cerca de 30 milhões de euros, mas o Palmeiras fechou as portas para qualquer tratativa nesse valor. O Palmeiras só pretende negociar Flaco Lopes em caso de uma proposta praticamente
irrecusável, algo em torno de 40 milhões de euros, ou seja, mais de 230 milhões de reais, porque a presidente Leila Pereira e o técnico Abel Ferreira não querem se desfazer do jogador, contam sim com o atacante argentino para o projeto esportivo do Verdão, que é a prioridade no momento. Além de Flaco Lopes, Alan é outro jogador que vem sendo especulado fora do Verdão. E aí, se a diretoria tiver que escolher entre negociar um e negociar outro, Alan deve ser negociado e Flaco Lopes seria mantido no elenco de Abel Ferreira, viu, amigos? Legal, Baségio. Bom, o Paulo Sérgio estava, inclusive, puxando uma questão. Por quanto o Paquetá veio para o Flamengo? E veio por 42 milhões de euros. O Palmeiras quer vender o Flaco por 40 milhões de euros. Justo ou não? Não, até porque o Flaco é muito mais jogador que o Paquetá. E outra coisa, o Flaco é um jogador de área, um jogador que define, jogador de defesa. Se é acima da média, você paga 30 milhões. Por um jogador como o Flaco, não pode sair por menos de 40 milhões. Até porque ele é de seleção também, né, Sim. Alex? E uma grande seleção, né? A seleção argentina. O Flaco Lopes, ele atingiu um nível no Palmeiras que pouca gente imaginava. Né? Ele começou no Palmeiras muito mal, era magrinho, ele ganhou massa muscular, ele ganhou corpo e ao mesmo tempo foi ganhando confiança. E isso aumentou a qualidade do Flaco que ele já tinha, só que ele não conseguia demonstrar. Né, sob muitas desconfianças, mas atuações que lhe geravam muitas vaias, muita pressão. O Palmeiras é assim. E ele conseguiu ter a resiliência necessária para superar essa pressão e vencer dentro do clube. E hoje se tornou um cara imprescindível e que justamente para ser vendido tem que ser por um valor condizente com o que ele vem fazendo, que gira em torno de 40 milhões. E o Palmeiras necessita vender jogador agora, nessa janela, para se manter equilibrado. A gente não elogia sempre Palmeiras e Flamengo pelo planejamento, pela economia, Mas tem que vender pelo o Flaco? equilíbrio. Justo o Flaco? Não, mas falei alguém. E o Flaco passa a ser o primeiro da fila pelo interesse que ele desperta na Europa. O Alan é outro, mas o Flaco é o mais. E outra coisa, né, Alex? Infelizmente, o Vitor Roque chegou num momento muito bom pro Flaco. Sim. E o Flaco também, com a seleção, se motivou. Sim. Após a seleção, é outro jogador. É outro jogador. Bom, o Baségio está voltando para conversar mais um pouquinho sobre o Palmeiras. O que o técnico Abel Ferreira falou sobre a política de contratações do clube? Vamos lá, Michele. O Abel Ferreira, ele corroborou, na verdade, os comentários que vocês vinham fazendo agora aí no Gazeta Esportiva, porque o Flaco Lopes não foi formado nas categorias de base do Palmeiras, mas chegou muito novo e foi sendo esculpido pela comissão técnica. Aos poucos, o torcedor que vinha torcendo o nariz com o desempenho do atacante argentino começou a elogiá-lo e hoje está aí o resultado do trabalho, o jogador convocado para a disputa do Mundial e também podendo ser vendido por cifras milionárias. E no caso do Alan, que é outro jogador especulado fora do clube nessa janela de transferências, Alan seria mais um case de sucesso da academia de futebol, que se acostumou nas últimas temporadas a não só revelar jogadores, mas também fazer com que esses atletas deem retorno esportivo e também financeiro ao Palmeiras. Alan seria mais um dos casos. Temos Estevão, Hendrick, Vitor Reis, diversos atletas que deixaram as categorias de base do Palmeiras para serem integrados ao elenco profissional e posteriormente vendidos, brilhando no futebol europeu. E aí o técnico Abel Ferreira comentou muito sobre esse trabalho que diferencia o Palmeiras das demais potências do futebol brasileiro. Vamos conferir. Se vocês prestarem atenção, em todos os clubes por onde eu fui, na maioria não ganhei títulos, mas os clubes venderam muitos jogadores e a minha função é exatamente essa. É uma das funções. Um clube como o Palmeiras tem que ganhar títulos. É muito difícil num clube como o Palmeiras formar e ganhar. Vocês não veem isso nos outros clubes, não veem isso no Flamengo, não veem isso no Atlético Mineiro, não veem isso no Botafogo, veem isso no Palmeiras. Tá aí as palavras do técnico Abel Ferreira. De fato, alguns clubes vêm conseguindo bater de frente com o Palmeiras nos últimos anos. Mas em termos de formação de atletas, o Verdão segue nadando de braçadas, viu, amigos? E eu acho isso maravilhoso, que não tirem isso do Palmeiras, porque é um diferencial. A gente teve Estevão, teve Hendrick, teve tantas joias aí do Palmeiras. Sabe qual é a maior joia?
Qual é? João Paulo Sampaio. Desde que ele entrou no clube há 10 anos, o trabalho que ele desenvolveu, hoje ele só está colhendo o que ele plantou lá atrás, e por isso que hoje ele vale ouro para o Palmeiras. Ele vale tanto quanto o Abel e a comissão técnica. Se o Palmeiras hoje tem essa qualidade na base, esses resultados e os valores, né, inseridos nisso daí, isso tem a ver com o trabalho que começou lá atrás, com o Paulo Nobre, Gagliotti e o João Paulo Sampaio, né, coordenando a base de uma maneira diferente e propiciando ao Palmeiras ter esse tipo de resultado dentro de campo e também nos cofres. Mas tudo isso é um trabalho em conjunto. Se não houver um trabalho em conjunto entre a base e o profissional, a coisa não funciona. Nós vemos aí equipes que vendem a base para empresários. Os empresários colocam a sua metodologia de trabalho, no profissional é uma outra cabeça, e isso é muito ruim. Então, eu quero até exaltar e enaltecer aqui o Abel por poder aproveitar e ter olhos também para esses garotos. Porque não adianta nada você ter um belo trabalho lá na base e o treinador do profissional não acompanhar isso. Sabe quando a gente tem que tirar o chapéu pro Palmeiras, eu acho? Muito. Quando a gente olha para a seleção brasileira e vê que tem o Hendrick lá, e vê que poderia estar o Estevão lá, tem o Danilo lá, tudo da base do Palmeiras. Olha para os outros clubes, né? Como é diferente. Eles passaram, eles chegaram a jogar aqui, então, assim, é diferente. Dá um orgulho muito diferente. E acho que dá até uma aderência, assim, em relação ao público, né? Fica com muito carinho. E teve muito jogador valioso da base do Palmeiras que foi vendido sem antes ter a chance até de mostrar muito resultado no time de cima, porque não cabiam mais. O Vitor Reis, por exemplo, ele estava na pré-lista do Ancelotti, o zagueiro. E foi vendido para o Manchester City, está brilhando na Europa lá, vai crescer. Enfim, muitos outros. Vamos analisar, atenção, chama o grupo da rua agora, o grupo da vizinhança, vem aí, o grupo da família também. Analisando agora o sorteio de hoje da Copa Libertadores. Olha na tela, presta atenção. Depois a gente vai fazer quem passa, hein? Estudiantes contra a Universidade Católica, são os próximos jogos. Rosário Central e Corinthians. Cruzeiro contra Flamengo, ufa. Tolima e Independente Del Valle. Do outro lado da chave temos Mirassol e LDU. Mirassol conseguiu. Palmeiras contra Coquimbo Unido e Fluminense e Rivadavia. Bora ver quem passa, quem é mais forte e tudo mais? Então, começando aí pelo primeiro, Estudiantes contra Universidade Católica. Para você, Alex, quem passa? Acho que passa o Estudiantes. E para você, Paulo? Também. Estudiantes? Bom, então passa o Estudiantes. Rosário Central e Corinthians. Vai, Corinthians, hein? Não precisamos nem falar, né? É ida e volta, né? Sim, ida e volta. Só a final que é jogo único. Corinthians. Vai, Paulo, quero ouvir. Corinthians. Quero ouvir alto e bom som. Corinthians. E você, Alex Miller? Corinthians, passa. Corinthians também. Muito baixinho. Cruzeiro e Flamengo. Se fosse hoje, passaria o Cruzeiro. Daqui a 2 meses, eu não sei como é que os times vão estar. Mas o Cruzeiro está num melhor momento do que o Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo passa. Mas, ó, depois da Copa, pensar que o time não está cansado? Por isso. Qual time está cansado? O Flamengo, porque vai ter um monte de jogador indo para a Copa. Eu vou contrariar o Alex, Cruzeiro. Não, eu vou mudar. Pode pôr aí. Não. Já falei Cruzeiro, não. Eu quero mudar o meu, eu não quero mudar o seu. O meu eu mudo a hora que eu quiser. Não, você quer mudar porque você quer mudar ou só para ficar com porque eu quero mudar. Me deu um insight aqui, eu acho que o Cruzeiro vai passar. Cruzeiro Daqui a 2 meses vocês pegam o vídeo de hoje aqui, faz um recorte aí. Faz um vídeo daqui, eu que falei Cruzeiro, ele falou Flamengo, agora quer mudar. Eu senti assim no ambiente, na atmosfera, que o Cruzeiro vai passar. Pronto. Tá bom. Tolima, Tolima não, hein? Ou Independente Del Valle, vamos no suco. Eu vou no suco. Todo mundo no suco aqui. Tolima me traz memórias ruins. Do outro lado da chave temos Mirassol e LDU. Difícil, não é? Difícil. Será que dá pro Mirassol? Mas o Mirassol fazer um bom resultado em casa, vai jogar fora, pode até conquistar uma vaga aí. Eu vou torcer pro Mirassol. E aí? Mirassol. Palmeiras contra Cerro Porteño. Difícil? Difícil se a gente se basear pelo que foi na primeira fase. Exatamente. Mas, naturalmente, o Palmeiras é muito mais forte e eu acho que passa. E jogando como está jogando hoje, é lógico que você perder um Flaco Lopes, se vier a perder o Flaco, aí você tem um problema. Não vai perder. Mas, é que a gente está palpitando baseado no que a gente tem hoje.
né? Mas, Palmeiras. o Palmeiras. E, bom, Platense e o Coquimbo, gente. Esse Platense, hein, me surpreendeu, hein? Surpreendeu, hein? Me surpreendeu. E o Coquimbo bonito lá me surpreendeu. Vai o Platense. Platense, né? Platense. Ou você quer apostar no Coquimbo? Não, vai no Platense. Não pode. Eu não conhecia o Coquimbo. Platense. E Fluminense e Rivadavia? Vamos de Fluminense? Fluminense. Rivadavia. Alex. É só o contrário. O mais difícil, o confronto mais difícil, vocês não acham que é o Palmeiras e o Cerro? Não, eu acho que é Flamengo e Cruzeiro. De todos? Flamengo e Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro. Eu acho. Imagina. Flamengo e Cruzeiro não tem outro. Que é brasileiro. Aí. Não, é o mais difícil, mais equilibrado, por cima Flamengo ainda. e Cruzeiro. São Bom, dois favoritos ao título se enfrentando nas oitavas. é o Coquimbo. Não, tô brincando. Hora de Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês a Sul-Americana como que ficou, tá? Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!